Olá pessoal, tudo bom? Vamos voltar então a falar sobre ondas sonoras. Na aula passada eu discuti um pouquinho com vocês, principalmente sobre os aspectos qualitativos das ondas sonoras, e é importante a gente quebrar um pouco o que estávamos acostumados a tratar a onda como uma onda transversal, em que você conseguia separar os deslocamentos das partículas que compunham a onda da direção de propagação. Então a gente acabava desenhando, por exemplo, a onda numa corda como uma senoide, onde os deslocamentos acontecem na vertical e a propagação acontece na horizontal. Então a aula passada serviu basicamente para a gente se desacostumar disso, porque as ondas sonoras são ondas longitudinais. Então a cara da onda sonora tem mais a ver com isso aqui. Isso aqui a gente foi ilustrado na aula passada. Então, o que é essa ilustração? Nós temos aqui a onda se propagando em todas as direções, então, se você não restringir de nenhuma maneira para onde que a energia pode se propagar, a cara da onda, as frentes da onda serão esferas. Aqui, obviamente, é um corte bidimensional, então, ao invés de termos esferas, temos só a projeção em duas dimensões, que são esses círculos. Como vocês podem perceber, esses pontinhos vermelhos eles estão ali só para que a gente não confunda a nossa visão e preste atenção somente em alguns pontos individuais. E perceba que esses pontos eles não são arrastados, os pontos se movem na mesma direção em que a onda se propaga. No entanto, o movimento das partículas não é o movimento da onda. O movimento das partículas é oscilatório, enquanto o movimento da onda é radial, para fora, né? Então, se a gente copia isso, a gente pode passar para cá, e aí a gente vê que a direção de propagação da onda é radial, por exemplo, para cá, para cá, para todas as direções, se for um meio isotrópico, e a direção de oscilação é a mesma. Então, por exemplo, aqui a onda está se propagando para fora, só que a partícula não está se propagando, ela só está vibrando de um tantinho até outro tantinho, para frente e para trás. Tá? Então, isso é uma onda longitudinal. Se a gente consegue restringir a direção de propagação em uma única, onde você consiga observar somente uma direção, fica um pouco mais fácil da gente compreender. Inclusive, algumas deduções que eu farei na aula de hoje será nesse caso específico, onde eu tenho uma onda que se propaga só em uma direção e não em três direções. E aí a gente consegue dar estabelecer um eixo e a velocidade de propagação está ao longo deste eixo. Como que isso seria feito na prática? Ora, se você coloca um alto-falante para vibrar dentro de um tubo, né? As paredes desse tubo, um cano, por exemplo, elas vão absorver a energia transportada pela onda, portanto, a única direção possível de propagação é ao longo deste tubo. Então, você vê aqui os dois movimentos, o das partículas, que é um movimento oscilatório, e o da onda, que é a energia percorrendo as partículas. Então, novamente, eu vou printar essa tela aqui, eu vou jogar aqui na minha lousa. O que nós temos aqui, obviamente que sem a informação da dependência com o tempo, você não consegue perceber, mas aqui, se eu salientar aqui com a minha caneta, você vai ter algumas regiões onde está escrito wave, onde as partículas estão, na média, mais próximas uma das outras. Aqui é uma dessas regiões, aqui é outra dessas regiões. E assim sucessivamente, eu vou ter diversas. A distância entre essas regiões de maior acúmulo de partículas é o próprio comprimento de onda. A velocidade com que essas regiões elas viajam ao longo do meio é a velocidade de propagação. Tá? Agora, essas partículas, como essas duas que estão pintadinhas aqui, elas estão oscilando, e se você traçasse aqui uma linha, você veria que o movimento é restrito. Eu não sei se exatamente é esse que eu estou esboçando,
porque não dá para saber que se ela está indo ou está voltando, mas em geral ela vai ter um movimento, todas elas, né? Não só essas duas. Essas duas são só mais fáceis de observar, mas todas as partículas que compõem o meio, elas vão se deslocar de um ponto um pouco à frente da sua posição de equilíbrio, caso não houvesse uma onda sonora por ali passando, e um pouco atrás dessa posição de equilíbrio. Então, o deslocamento da partícula é essa distânciazinha aqui, que nós aqui nas nossas deduções chamaremos de S. O que é o S? É o quanto as partículas de fato se deslocam. Se tivéssemos uma onda transversal, como uma onda na corda, esse deslocamento é mais fácil de ser visualizado, porque os deslocamentos das partículas acontecem numa direção perpendicular à da propagação. Então, se propaga ao longo do eixo x e o deslocamento seria este y aqui, ó, o quanto ele está acima ou abaixo da posição de equilíbrio. Já na onda sonora, não. O deslocamento, esse S faria o mesmo papel do y, só que eu não posso chamar de y, porque y normalmente é uma direção perpendicular à direção x. E aqui está na mesma direção de propagação que eu chamarei de x. Agora, a onda sonora, além de ser uma onda de deslocamentos de partículas, também pode ser interpretada como uma onda de variação de pressão. Porque, afinal de contas, obviamente que eu vou exagerar aqui na minha ilustração, se eu tenho regiões onde essas partículas, devido ao seu movimento, ficam um pouco mais aglutinadas e outras regiões no meio delas onde elas ficam um pouco mais separadas, essas regiões de maior aglutinação, de maior acúmulo de moléculas, são regiões onde a pressão está localmente um pouquinho maior. Então, se eu copio esse padrão aqui, você vai ter uma região de maior acúmulo e de mais rarefação de moléculas. Percebe? Então, nessa parte onde eu estou circulando, eu tenho uma pressão aqui que ela ganha um acréscimo de pressão. Já nessa azul aqui, eu perco um pouco. O P perde um pouco de pressão. E depois eu ganho um pouco de pressão. Então, eu tenho como expressar a onda, além de ser deslocamentos um pouco à frente e um pouco atrás, que é essa interpretação aqui, quando minha molécula está um pouquinho na frente ou um pouquinho atrás do que ela estaria, caso não houvesse por ali uma onda sonora passando, eu também posso interpretar como sendo acréscimos e decréscimos de pressão, ou seja, a pressão está em alguns pontos um pouco acima ou um pouco abaixo do valor que seria caso não houvesse por ali uma onda sonora passando. Tá? Então, veja, são todas hipóteses, né? Caso, se não teria, se não haveria. Muito mais fácil explicar isso em português, porque em português a gente tem esse tempo verbal, que é o futuro do pretérito, né? Que já está oculto dentro desse tempo verbal que estamos falando de uma hipótese. Em inglês não teríamos como falar nesses termos, seria mais difícil explicar. Então, nessas condições, a minha ideia aqui é como que nós conseguiríamos, a partir de uma equação de deslocamento, de uma equação de onda escrita em termos do S,
Lembrando que o S é o análogo do Y, só que o Y é para uma onda transversal e o S é para uma onda longitudinal, chegar numa equação de onda que eu possa escrever em termos de ΔP. E o ΔP, obviamente, não é uma constante, ele vai depender da posição ao longo da direção de propagação e do tempo. Neste caso aqui, esse x, que é a direção de propagação, já está definido pelo meio de propagação. Veja bem, para a gente fazer essa associação de uma forma de escrever a onda para outro, eu vou novamente representar a onda sonora dentro de um tubo, só que eu só vou escrever eu vou desenhar algumas das moléculas. Tá? Então, e vamos supor que elas estão, em média, ecoespaçadas, quando não tenho onda sonora. Então, em vermelhinho, eu vou colocar só 3, tá? Seriam as posições das moléculas, mais ou menos uniformemente distribuídas, caso não tivesse nenhuma onda sonora passando por ali. Afinal de contas, a densidade de um gás é mais ou menos homogênea. Eu não tenho motivos para acreditar que alguns pontos terão densidades maiores do que outras localidades. Então, se eu não tivesse onda sonora por aqui passando, é mais ou menos assim que as moléculas estariam distribuídas. Deixa eu reproduzir essa gravura. E na ilustração embaixo, eu vou fazer alguns traços aqui, só para não ter que ficar desenhando tanta bolinha. A gente pensa que cada uma dessas fileiras verticais formaria uma camada de moléculas, uma paredinha de moléculas. Então, vamos fazer alguns traços, porque daí a partir de então eu só vou desenhar os traços e não essas partículas. Então, aqui na ilustração de cima seria como que mais ou menos as moléculas estariam distribuídas ao longo deste meio de propagação, caso não houvesse onda sonora por ele percorrendo. E aqui embaixo, só para não fazer tudo na mesma ilustração, eu vou fazer o caso com onda sonora. Eu vou fazer alguns traços aqui, fininhos e pontilhados, tracejados melhor, só para lembrar a gente aonde estaria a camada de molécula, caso não tivesse onda sonora passando. Então, vou tracejar aqui. E vou propagar esse traço por todo o meio. Então, está aqui as linhas pontilhadas. Só que agora, ao invés de fazer vou fazer o seguinte, eu vou fazer só uma bolinha, tá? Para representar a molécula. Então, aquela história. Se não tivesse onda sonora se propagando, eu teria molécula aqui, aqui e aqui. Mas não é aqui que eu vou desenhar elas, porque sabendo que tem uma onda sonora por aqui se propagando, as moléculas estarão deslocadas. Por exemplo, pode ser que aqui ela esteja um pouquinho para a direita, depois um pouquinho mais para a direita. E aqui eu vou desenhar esse traço, que representa o quanto ela está deslocada em relação à sua posição de equilíbrio. Depois ainda mais para a direita. Daí a próxima já está voltando. Depois aqui. Essa aqui está mais ou menos na sua posição de equilíbrio. Essa daqui já está indo para a esquerda. Mais à esquerda. Ainda mais à esquerda. Depois estaria voltando.
Deu para entender, né? Vou fazer só até aqui. Então, o que são esses traços azuis que eu desenhei? São justamente os deslocamentos, o quanto as partículas estão deslocadas das suas posições de equilíbrio. As posições de equilíbrio são da gravura de cima e de baixo é com a onda sonora. Veja que algumas estão até na sua posição de equilíbrio. Provavelmente aqui ela voltaria para a sua posição de equilíbrio. Depois ela começaria a ir para a direita e assim por diante. Mas em geral elas não estão. Essa diferença da posição de equilíbrio para as posições atuais, por exemplo, daqui até aqui, é o que a gente chama de S, que são os deslocamentos. É justamente o Y da onda transversal na corda. Então, se você tem aqui um eixo horizontal que representa a direção de propagação, neste caso eu vou chamar de x, a gente sabe que esse S depende de x. Afinal de contas, como você pode ver, esses traços azuis são diferentes uns dos outros. Quanto maior o valor de x, não dá para dizer que maior o valor de s, mas para diferentes valores de x, você terá diferentes valores de s. E, além disso, ele não é estático. Essas partículas não estão congeladas nessas posições. Isso é um retrato num instante de tempo. Num instante de tempo seguinte, elas estariam se movendo. Essa daqui estaria um pouquinho mais para frente, a outra já estaria voltando um pouquinho. Então, também depende do tempo. E qual é essa função S dependente de x dependente do tempo? É exatamente igual à equação da onda. Qual era a equação da onda? Aqui eu já apaguei. O y da onda transversal não tinha essa equação aqui, ó, ym seno de kx menos ômega t mais φ? Aqui vai ter exatamente não, vai ter algumas diferenças, mas vai ser muito semelhante. Primeira diferença, ao invés de y, você vai ter s. Y é um deslocamento vertical, s é um deslocamento horizontal em relação às posições de equilíbrio. Você vai ter um valor máximo para esse deslocamento, ym, enquanto aqui você vai ter um valor máximo para o s, que seria um sm, seria um deslocamento máximo. Tá? Neste caso aqui, seria o quanto no máximo as partículas se deslocam em sua posição de equilíbrio, que nessa minha ilustração seria mais ou menos isso aqui. Ó. É mais ou menos essa posição que ela está deslocada no máximo. Tudo bem? Por uma questão de conveniência, eu não vou usar o seno, eu vou usar o cosseno no caso das ondas sonoras. Posso fazer isso? Posso. É uma função trigonométrica que guarda muita semelhança com o seno, inclusive, a depender da constante que vem aqui dentro, o seno pode ser um cosseno. E aí repete, kx menos ômega t. E eu também não vou usar o φ aqui, tá? Aqui não vai ser tão importante o φ para mim, porque isso vai mudar tantas vezes por segundo, a onda sonora muda tanto, que a forma como ela tem em t igual a zero meio que não faz tanta diferença. Então eu vou usar φ igual a zero. O significado do K e o significado do ômega é exatamente o mesmo significado da onda transversal. O K tem a ver com o comprimento de onda, 2π sobre lambda, e o ômega tem a ver com a frequência sonora, 2π vezes f. E a frequência sonora é aquela propriedade que a gente viu na outra videoaula, que vai dar a característica de um som mais agudo ou mais grave. Beleza, gente? Então, essa é a forma de escrevermos uma onda sonora em termos do deslocamento das partículas. É muito importante que a gente tenha muito claro qual que é o significado do S. O que significa esse deslocamento? Tá? São esses desvios das partículas em relação às suas posições de equilíbrio. Deixa eu ver se eu consigo printar aquilo lá em dois momentos diferentes. Eu vou acompanhar essa primeira partícula aqui e eu vou tirar um print quando ela está na sua posição mais à esquerda, vai ser agora.
Deixa eu recortar isso. Beleza. E agora vamos tirar um print de quando ela está na sua posição mais à direita, para vocês entenderem o que é o S. Não. Agora. Vamos lá, vamos lá. Copia aqui. Deixa eu copiar essa parte aqui. Então veja que a informação completa da onda depende do tempo. Então toda vez que eu retrato a onda, não tem a informação completa. Então está aqui, ó. A imagem de cima é a onda quando essa partícula está mais à esquerda e a de baixo é quando ela está mais à direita. Se eu faço dois traços, deixa eu usar a linha azul aqui, só para a gente comparar. Então você vai ter essas duas posições dessa partícula. Portanto, imaginamos que a posição de equilíbrio é no meio delas, né? Então, quando ela está mais à esquerda, ou seja, daqui até aqui, essa distância é o SM, é o deslocamento máximo, em módulo, né? E para cá eu tenho outro SM. Então, aqui não desenhei exatamente no meio. Vou fazer aqui. Aqui, aqui, ligo os dois. O meio está mais ou menos aqui assim, ó. Então, aqui seria S igual a 0. Aqui seria S igual a SM. E aqui seria S igual a menos SM. Mas ela não ocupa só essas três posições, né? Ela ocupa qualquer posição entre esses extremos ao longo do tempo. Então, acho que com isso dá para entender o que é o SM, o que é o deslocamento máximo, né? O quanto ela se desloca para frente e para trás, no máximo, a partir da sua posição de equilíbrio. Agora, nosso objetivo aqui é, a partir dessa equação, chegar numa equação de ΔP, certo? Para isso, vamos pensar o seguinte. Novamente, eu vou desenhar aquele meu tubo lá. Deixa eu aumentar a espessura da linha. Vou desenhar aquele meu tubo. Não vou desenhar aquele monte de bolota, só vou fazer aquela linha vermelha que representa as posições de equilíbrio. Vou fazer ela mais distante, tá? 1, 2, 3 de distância. E a gente sabe o quê? Essas posições não estão assim fixas, bonitinhas, por causa da onda sonora. Então, em azul, eu vou fazer ela deslocada devido à passagem da onda sonora. Vamos focar só aqui nesse ponto x. Vamos chamar esse ponto aqui ó, de x igual a 0. Portanto, aqui, daqui até aqui, digamos que eu tenho uma distância... Deixa eu diminuir a espessura dessa linha aqui só um pouquinho. Aqui seria o ponto x igual a 0. E daqui até a próxima camada de moléculas seria um ΔX. Então, aqui seria x mais ΔX.
Só que essas moléculas elas não estão paradas. Então, essa camada, na verdade, está um pouquinho mais adiante. E essa daqui, ainda mais adiante. Então, digamos assim, que esse volume se expandiu, né? Veja, eu tinha um volume aqui dentro de moléculas, de gás, porque aqui eu tenho uma área, né? Isso aqui é um tubo, eu tenho uma área aqui, uma tampa, né? A seção transversal desse meu tubo tem aqui uma área. Esse disquinho que vocês estão vendo aqui é uma área A. E por isso, você tinha aqui, ó, essa parte que eu estou achurando, um certo volume de ar sendo considerado. Tem ar aqui dentro, tá? Poderia ser líquido também. Nós vamos pensar do som se propagando por um gás. Então, eu estou achurando aqui um certo volume. E esse volume aqui, eu posso escrevê-lo como sendo essa área A vezes ΔX. Certo? É o A vezes o ΔX. Só que o volume se expandiu, percebe? À medida que a onda sonora se propaga, o volume de ar desse gás aqui, seja lá qual gás for, não vai ser essa parte que eu achurei. Essa seria a parte original, caso não tivesse onda sonora. O volume, de fato, vai ser essa parte em azul aqui, ó, que eu vou achurar. Deixa eu colocar uma linha fina. Então, essa parte azul tem uma parte aqui que passou por cima uma da outra, mas o meu volume aumentou. Se o meu volume aumentou, a pressão aqui dentro deve ter caído um pouquinho do que seria essa pressão caso não houvesse onda sonora, né? Um aumento de volume incorre em uma diminuição de pressão. Quanto será que foi o aumento de volume? Tem a ver aqui, ó, com esse deslocamento. Você tem daqui até aqui um certo S, vamos chamar isso aqui de S2, e daqui até aqui, esse tiquinho aqui de S1. Aqui estou com um pouco espaço para escrever. S1 é o deslocamento da primeira camada de moléculas. Qual foi o volume, o acréscimo de volume, o ΔV? O ΔV foi a área multiplicada por esse acréscimo menos esse acréscimo, né? Porque ele expandiu para um lado e contraiu do outro. Então, S2 menos S1, portanto, A ΔS. Aqui eu vou ter que fazer um parênteses, porque a gente não viu a equação de elasticidade de gases, mas a gente viu da elasticidade de corpos rígidos, né? É estranho falar em elasticidade de corpo rígido porque são conceitos contraditórios, mas de sólidos. Lembra daquela equação? F sobre A igual ao módulo de Young, ΔL sobre L? Tem uma equação análoga para gases, tá? Que mede o quão é fácil ou difícil deformar o volume de um gás. Então, para gases, ao invés de ser um F dividido por uma área, como ele está sendo a força atua sobre um gás ou a partir de um gás em todas as direções, a gente chama disso de variação de pressão. Ao invés de ΔL sobre L, é a variação do volume sobre o volume original. E ao invés do módulo de Young, aqui, a constante que mede isso é a módulo de compressibilidade. Então, é uma análoga, tá? É uma analogia que a gente faz entre sólidos e gases.
A principal diferença é que no caso de sólidos você tem uma direção bem definida de tração ou de compressão, enquanto para gases você comprime ele ou traciona em todas as direções perpendiculares à área da superfície. Muito bem, esse beta aqui, ele vai dizer para a gente o quão é compressível o nosso gás, ou melhor, o quanto é incompressível. Quanto maior for o beta, mais difícil é você apertar o gás em todas as direções. Quanto menor for este beta, mais fácil é você comprimi-lo. Assim como o módulo de Young, né? O material que tem o módulo de Young alto quer dizer que ele é muito duro. O módulo de Young baixo quer dizer que ele é muito mole. Tudo bem? Então, se você pega essa equação aqui e você substitui o que a gente acabou de deduzir do ΔV, vai ser o quê? Área vezes ΔS. E o volume original ocupado aqui entre essas camadas, que é entre essas duas primeiras linhas vermelhas, seria área vezes ΔX. A área corta seria beta ΔS sobre ΔX. Agora, eu não especifiquei o tamanho do ΔX. Aqui eu coloquei entre duas camadas, mas essa camada, num gás, não é uma coisa muito clara. Aqui eu desenhei, né? Então eu tomei essa liberdade poética de supor que o gás ele é formado de camadinhas de moléculas. Mas a gente sabe que na realidade ele é algo mais parecido com isso aqui, né? É uma confusão de moléculas. Então, eu posso fazer esse meu ΔX tão pequeno quanto eu queira. Não precisa ser entre essas duas camadas, porque o próprio conceito de camada é arbitrário. Então, a forma mais correta seria fazer o ΔP como sendo o beta que multiplica um limite em que se ΔX tende a um valor infinitamente pequeno de ΔS por ΔX. Essa fração, quando o denominador tende a zero, isso acaba sendo uma derivada, né? Então, eu posso dizer que a variação de pressão de uma onda sonora ela vai ser dada por beta, que é o índice de compressibilidade do gás, vezes a derivada, e aqui é importante esse símbolo del, a letra grega del, que é uma derivada parcial. Por que ela tem que ser parcial? Porque o S depende de duas variáveis, depende do x e depende do t. Quando você tem uma função de mais de uma variável e você deriva ela, você tem que especificar em relação a qual variável está sendo derivada, e isso é a derivada parcial, cujo símbolo é o del. Então, é del S, del t. Se você lembra o S, a gente definiu ele como sendo algo semelhante a uma onda harmônica, onde você tinha uma amplitude. Ao invés de seno, eu usei o cosseno, convenientemente, porque eu quero que o seno apareça aqui. O kx, o ômega-t. Portanto, quando você deriva, você vai ter beta, que multiplica SM. O cosseno vira menos seno. Ah, aqui mais um detalhe. Isso aqui é negativo, tá? Isso aqui tem um sinal de menos na frente. Se eu não estiver me preocupando só com o módulo. Por que menos? Porque se o volume cai, a pressão tem que aumentar. Se o volume aumenta, a pressão tem que diminuir. Portanto, a variação de pressão ela é contrária à variação de volume, por isso o sinal negativo. Então, deixa eu carregar esse menos aqui. Isso aqui é importante para que apareça um menos aqui na frente, então. O cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, e é por isso que é importante o menos, para que depois fique mais, senão teria que ficar carregando sinal negativo. De kx menos ômega-t, multiplica pela derivada de quem está aqui dentro, em relação a x, né? Aqui eu não estou derivando em relação ao tempo. Inclusive, eu acabei de perceber que eu errei, né? Que é derivada em relação a x. Por que em relação a x? Porque ele veio daqui, ó. ΔS, ΔX.
Então, quando você deriva em relação a x, quem está aqui dentro do seno, isso aqui cai a zero, porque é como se o t fosse uma constante, e a derivada de kx em relação a x é só o k. Então, acaba aparecendo um k aqui na frente. Multiplica por k. Estou apagando para ter espaço para escrever. K, S, E. Então, é essa a equação da onda sonora em relação a P. A variação de P. Esse ΔP é porque a pressão do ar, por exemplo, ela tem um valor que não é zero, independentemente de haver ou não uma onda sonora por ali se propagando. O que acontece devido à onda sonora é um acréscimo ou um decréscimo, como a gente viu, essa variação de pressão vai ficar oscilando para cima e para baixo. E o quanto ela está acima ou abaixo da pressão atmosférica normal é o ΔP. Beleza? Dá para a gente ainda fazer mais coisa por causa do seguinte. Guarda essa equação aqui, por enquanto, mas ela não é na forma final dela ainda. A gente vai continuar trabalhando com ela. Esse beta aqui, que é o índice de compressibilidade, ele tem a ver, ele está relacionado com a velocidade de propagação do som. São duas grandezas relacionadas. Então, eu não preciso ficar carregando aqui uma informação do meio de propagação. Eu posso ter só uma velocidade do som. Como que acontece isso? Vamos supor que você tem aqui novamente o nosso tubo, com essas bolinhas azuis representando as moléculas. Essa parte laranjada aqui, digamos que seja o diafragma de um alto-falante, que está oscilando. É assim que o som é produzido, né? Com alguma membrana, alguma coisa empurrando as moléculas para frente e para trás. E aqui eu estou analisando o seguinte. Num primeiro momento em que esse diafragma se desloca até aqui na frente, digamos que eu estou exagerando aqui no deslocamento desse diafragma, ele se deslocou aqui. O que ele fez? Ele empurrou essa galerinha. Essa galerinha aqui, que eu coloquei um vetorzinho U, adquiriu uma certa quantidade de movimento. Certo? Como que isso aqui aconteceu? Devido a uma propriedade lá da física 1, que vocês viram, chamado impulso. O que é um impulso? É a força que atua em uma determinada massa, multiplicado pelo tempo em que ela atua. Isso aqui é igual à variação de quantidade de movimento, que é o P, né? Só que eu não vou usar o P aqui, porque a gente está usando o P como pressão, aí vai dar uma confusão. Mas a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, essas partículas, antes deste diafragma começar a oscilar, estavam paradas. Então, a quantidade de movimento inicial era zero. E a final vai ser o quê? Massa vezes o U que elas passaram a adquirir. Que massa? A massa de todas essas partículas que passaram a se movimentar. Estou circulando aqui mais ou menos. Não tem um limite muito bem definido, mas não são todas as moléculas do tubo, são essas aqui que estão imediatamente próximas ao diafragma. Então, a massa de quem está aqui dentro, que adquiriu essa quantidade de movimento, foi adquirido devido ao impulso da força. Impulso é força vezes ΔT. E como é que você conseguiria expressar essa massa de gás que está aqui dentro de uma forma em termos das grandezas que a gente está trabalhando? Veja bem. Como que mais ou menos a gente conseguiria delimitar até onde vai essa nuvem que acabou de adquirir uma velocidade U, que é a mesma velocidade do diafragma? É justamente a velocidade com que a onda se propaga, né? Porque essa perturbação vai se propagar ao longo do meio, multiplicada pelo tempo que levou o impacto, esse empurrão que o meu diafragma causou aí nas moléculas. Então, se você pega daqui até aqui e chama isso de velocidade de propagação da onda, que não é o U, tá? Como na onda
transversal, você tem duas velocidades. A velocidade v é a velocidade com que o impulso se propaga, o pulso, desculpa, se propaga, e o u é a velocidade com que as moléculas de fato estão se movendo. Então, você pega a velocidade de propagação e multiplica pelo tempo que levou o impacto, você vai ter aqui esse comprimento até essa linha pontilhada. Multiplica pela área aqui deste tubo, você vai ter o volume. Você vai ter o volume inscrito aqui dentro dessa parte. Deixa eu fazer ela achurada bem fininha. O volume inscrito aqui dentro dessa área achurada. Portanto, como é que eu conseguiria escrever o m? Massa é densidade vezes volume, certo? Lembra lá de fluidos? Portanto, vai ser a densidade do gás vezes este volume. Como é que eu escrevo este volume? É a área vezes o comprimento. E qual é o comprimento? É V ΔT. Certo? E a força? A força tem a ver com a variação de pressão, né? Como que você imprime uma força sobre um gás? Usando uma variação de pressão. Então, essa força aqui, pressão não é força sobre área, então a força é a variação da pressão vezes a área transversal do fluido em que ele está empurrando, vezes ΔT. A massa a gente escreveu lá em cima, densidade do gás, vezes a área, vezes V, vezes ΔT. Vezes o U, né? Então, tudo isso daqui é a massa do gás. Muito bem, o ΔT se cancela, a área aqui se cancela. Então, você pode escrever que ΔP é igual a ρ V vezes U. E esse ΔP, se você for parar para pensar, tem a ver com o fato de eu ter espremido este volume aqui. Como falei, para você comprimir um gás, você tem que variar a pressão. Então, ao invés de ΔP, eu vou usar essa relação aqui que nós tivemos antes. Vou escrever ela em módulo, tá? Eu vou escrever beta ΔV sobre V V maiúsculo, de volume, né? Rho V vezes U. Agora, estamos quase lá. Temos que pensar o que é a variação de volume e o que é o volume inicial. O volume inicial tem a ver com toda essa área verde achuradinha aqui. Tá? Área não, esse comprimento verde achurado multiplicado aqui pela área A, né? Então, o volume inicial é a área A que multiplica V ΔT. Pelo fato de eu ter empurrado essas partículas para cá com uma velocidade u, o que é o ΔV? É essa parte que eu vou achurar em laranja. Isso daqui é o que eu reduzi de volume. É o quanto eu desloquei as moléculas. Este é o volume ΔV. E este volume ΔV, se isso aqui durou um tempo ΔT, vai ser a área A que multiplica a velocidade com que as partículas imediatamente próximas ao alto-falante adquiriram, que é o U, não confundir o U com V, vezes ΔT. Portanto, se você substitui essas duas relações nessa equação aqui, você vai ter beta, que multiplica o ΔV, né? Então é o U ΔT. Embaixo é o V inicial, que é o AV ΔT.
é igual a ρv vezes u. Aqui vamos fazer uma chacina, aqui, vamos cortar muita gente. Corta o u com este u, o ΔT com este ΔT e o a com o a. Conclusão, estamos quase chegando. Beta, esse v pode passar para cá multiplicando, vai ser igual a ρv quadrado. Portanto, a velocidade de propagação do som vai ser dada pela raiz quadrada de beta por ρ. Tudo isso que a gente fez agora foi para chegar nessa expressão. Então, vamos olhar um pouquinho com um pouquinho mais de cuidado para essa relação. Lembra da velocidade de propagação de uma onda na corda? Era dada por uma expressão semelhante, né? Raiz quadrada de força de tensão na corda sobre a densidade linear de massa na corda. Já a velocidade de propagação do som é a raiz quadrada do módulo de compressibilidade, beta, dividido pela densidade do gás, ao longo do qual ela se propaga. Então, como eu falei, primeira coisa, velocidade de propagação de uma onda, seja sonora, ou propagação de uma onda eletromagnética, propagação de uma onda na corda, ela vai depender do meio e não da onda. Então, tanto faz a frequência da onda, comprimento da onda, amplitude, isso não interfere na velocidade com a qual ela se propaga. No caso da corda, depende da dureza da corda, da rigidez dela, o quanto ela está esticada, e da densidade dela. No caso do som, depende de um termo que é semelhante à dureza. É como se o ar pudesse ser mais duro ou mais mole. É a compressibilidade dele. É o quanto é fácil ou difícil você espremer o volume dele ou esticar o volume. Então, é meio que como se fosse uma tensão. Só que ao invés de ser uma tensão na corda, é uma compressibilidade. E embaixo, algo que torna a velocidade mais lenta é a densidade do som, que é bem análogo à densidade da corda. Só que aqui eu tenho uma densidade unidimensional, né, uma densidade linear de massa, e aqui eu tenho uma densidade volumétrica de massa. Tudo bem? Então, lembre-se sempre, velocidade de propagação de qualquer onda nunca depende da onda, e sim do meio. Como chegamos, antes de fazer essa dedução toda, nessa equação aqui? Vamos voltar para ela, vou copiar isso daqui, que é a equação da onda sonora escrita em termos de variação de pressão e não de variação de posição das moléculas. Ué, por que não está copiando? Agora foi. Para não ficar esse beta aqui enchendo o saco, o que a gente pode fazer? No lugar dele, a gente pode escrever, se você isola o beta aqui, beta é igual a densidade do meio multiplicado pela velocidade de propagação ao quadrado, certo? Então, ΔP vai ser igual a ρ, que multiplica v quadrado, K, SM, seno de kx menos ômega t. Agora, este K aqui é o número de onda, lembra? Não é a densidade, não é a constante elástica, tá? Que assim como no caso da onda harmônica na corda, você vai ter que a velocidade de propagação nada mais é do que a razão de ômega por k. Portanto, você pode dizer que k é igual a ômega sobre v. Se você faz a substituição aqui, ômega sobre v, o que acontece? Eu tenho um v no denominador e aqui eu tenho um v quadrado. Então, você vai ter a variação da pressão escrita como ρ, v, ômega, SM, seno de kx menos ômega t. Todas essas constantes multiplicadas aqui na frente desse seno significam
o maior valor possível para a variação de pressão devido à passagem da onda sonora. Afinal de contas, esse seno vai poder valer no máximo 1. E quando ele valer 1, a variação da pressão num ponto vai valer isso. Então, eu vou chamar isso, eu vou definir isso como sendo a variação máxima de pressão, ΔPm. Com isso, podemos escrever, então, a equação da onda sonora harmônica como sendo uma onda de deslocamento, onde você tem os deslocamentos máximos, caso você queira o U. O que é o U? É a velocidade com que as partículas fazem esse movimentinho aqui, ó. O quão rápido elas ficam indo para frente e para trás. Como vocês podem ver, não é uma velocidade constante, é uma expressão, porque a depender da posição e do tempo, ela vai assumir vários valores. Então, se eu estou interessado no U, eu derivo o S. Em relação ao que? O x ou o tempo? Ao tempo, né? A velocidade é a variação da posição no tempo. Se você deriva essa expressão em relação ao tempo, você vai repetir o Sm. O cosseno vira menos seno. E multiplica pela derivada de quem está dentro do cosseno em relação ao tempo. Quando você deriva isso aqui em relação ao tempo, este cara aqui fica zero, vai sobrar menos ômega aqui na frente. Mas já tinha um menos aqui na frente, portanto, fica mais. Tá? Além disso, eu vou ter uma expressão de variação de pressão, que ela vai ser dada pela variação máxima de pressão, que multiplica o seno de kx menos ômega-t. Onde a variação máxima de pressão, a relação dela é aquela que nós encontramos, é o deslocamento máximo vezes o ômega, vezes a densidade, vezes a velocidade de propagação do som. Pessoal, antes da gente terminar, só chamar a atenção de vocês para uma coisinha. A velocidade de propagação do som, ela vai depender das propriedades do meio. A maioria dos exercícios que nós vamos fazer considera o meio como sendo o ar atmosférico. Então, teoricamente, você vai poder ter várias velocidades de propagação sonora, a depender, por exemplo, da temperatura do ar, do vento. O vento influencia a velocidade com que o ar se propaga, que o som se propaga, a depender da densidade atmosférica, você está num ambiente mais denso, menos denso, etc. Mas, na grande maioria das vezes, a velocidade do som não é uma constante, mas pode ser considerada sempre algo em torno de 340 metros por segundo. Mas não é de se espantar caso vocês vejam o exercício usando 342, 338, 339, 345, porque a velocidade do som de fato não é constante, ela vai ser em torno disso. Tá? Já a densidade do ar também não é constante. Se você for para o alto do Monte Everest, a densidade do ar vai ser aí 70% do que ela é aqui ao nível do mar. Mas a gente pode considerar mais ou menos ao nível do mar, em determinadas condições, algo em torno de 1,2 kg por metro cúbico para o ar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse deslocamento aqui ele é muito pequenininho. O quanto as moléculas se deslocam e, consequentemente, o quanto elas empurram o teu tímpano, que a gente falou disso nas outras videoaulas, para frente e para trás, o quanto ele está deslocando, o quanto as moléculas estão se deslocando e, consequentemente, deslocando as barreiras que elas tentam empurrar, é sempre algo muito pequeno. Então, um som extremamente alto, sabe aquele som que te incomodar, que começa a doer tua cabeça, de tão alto que está? Aquele som tem uma variação de pressão em torno de 1 atm. Desculpa, 1 atm não. 1 atm é muita coisa. 1 pascal. 1 pascal é bem pequeno, tá, gente? 1 pascal é um som extremamente
alto? Obviamente que isso depende da frequência, a gente mostrou na última aula. Quando você aumenta a frequência, algumas frequências você suporta mais, outras você torna são um pouco mais insuportáveis, né? Mas, em média, aí, 1 pascal é aquele som que a gente chama de limite da dor, o limiar da dor. Se você considera aí uma frequência F, a frequência com que a gente fala normalmente, as frequências que a gente está acostumado a ouvir, são da ordem de algumas centenas de hertz. Para vocês terem uma ideia, a tecla central do piano, então é sempre uma referência. Você clica ali na tecla central do piano, o som vai sair 440 hertz, que é o Lá, nota Lá. Então vamos usar aqui, a gente fala mais baixo do que isso, tá? Quando a gente conversa. A gente vai falar em torno aí de 200 hertz. Talvez até menos, às vezes até 100 hertz. Uma conversa. Eu acho que para conversa é até mais baixo, acho que é até em torno de 100. A frequência de uma conversa. Então, obviamente, se alguém está conversando com você, ele não está falando tão alto a ponto de doer teus ouvidos. Mas vamos descobrir, só para a gente fazer um exercício lúdico, quanto seria para uma velocidade do som aí em torno de 340 metros por segundo e para a densidade do ar de 1,2 kg por metro cúbico, quanto seria o deslocamento das moléculas de ar e, portanto, o quanto o nosso tímpano se desloca para esse nível sonoro. Então, obviamente que você vai ter que obter o ômega, né? Este ômega aqui é 2πf. O F, supondo que seja 100 Hz, 2π vai dar 6,28, portanto 628 radianos por segundo. Isso equivaleria, então, se você substituir nessa equação, um deslocamento das moléculas aí em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,9 vezes 10 na menos 7 metros. Bem pouquinho, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, coloquei 0 a mais. Aqui é 10 na menos 6. 10 na menos 6 tem uma notação científica própria, chama micro. Tudo que é 10 na menos 6 é micro. No caso de micro seguido de metro, chamado de micrômetro, ou seja, milésimos de milímetros ou milionésimos de metros. Então, se você tem uma régua aí perto de você, pega os dois risquinhos mais próximos da régua, aquilo é um milímetro. Imagina aqueles dois risquinhos divididos em 1000 partes. Aquelas partes são um micrômetro. Então, o quanto o nosso ouvido se desloca para um som extremamente alto é da ordem de 4 micrômetros. Nosso ouvido não, o nosso tímpano. Na verdade, vai ser um pouco menos ainda, porque as moléculas se deslocam isso, mas elas não conseguem transferir todo o seu movimento para a membrana do tímpano. Mas vai ser desta ordem de grandeza. Então, o nosso tímpano é um órgão extremamente sensível. Qualquer pequeno deslocamento é capaz de transferir para o nosso cérebro a informação de um som muito, muito alto. Beleza, gente? Terminamos essa videoaula por aqui. Na próxima falaremos sobre potência e intensidade sonora e efeito Doppler, se conseguirmos falarmos tudo em uma mesma aula. Até mais!